Graça e paz, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Tiago, do Ministério Transformando Casamentos. Nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos 30 dias para transformar o seu casamento. Ontem nós começamos a falar sobre o tema filhos, mas há uma realidade muito mais profunda com relação a isso. Ontem nós falamos sobre o tema que um filho mal criado, ele pode realmente atrapalhar, destruir um casamento. E nós falamos sobre os filhos do casal, Vamos colocar assim, Os filhos onde os pais, o casal, o pai e a mãe são pais biológicos, mas há também uma realidade muito presente na vida dos casais de hoje em dia, que é quando os cônjuges às vezes trazem filhos de outro relacionamento. Como lidar com isso, pastor? Tem casais, nós aconselhamos casais que muitas vezes o problema no casamento são exatamente os filhos que vêm de outro relacionamento, É um filho que não se dá bem com a madrasta, é um filho que não se dá bem com o padrasto, e aquilo gera um atrito dentro do casamento. E como agir? A palavra do Senhor, no texto que nós lemos, no Salmo 127, vem dizendo, versículo 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem ou a pessoa que enche deles a sua aljava, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A palavra do Senhor fala que é feliz a pessoa que tem filhos, A pessoa que tem filhos é uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Mas e aí, pastor? Quando os filhos eles vêm de outro relacionamento? Primeira coisa e a regra básica para tudo no casamento: diálogo. Os filhos não podem conseguir dividir o casal. Mesmo os filhos que vêm de outro relacionamento, seja o filho em qual idade tiver, o filho não pode conseguir dividir o casal. Então o diálogo é fundamental. É fundamental vocês conversarem, é fundamental vocês estarem atentos um ao outro, estarem atentos à opinião um do outro, porque às vezes o marido casa com a esposa que já tem filhos e a esposa já está criando os filhos de uma forma e vem o marido com uma outra filosofia totalmente diferente de criação de filhos e ali gera uma confusão, não só entre vocês, mas na cabeça da criança também. Então é preciso que haja muito diálogo, e não só entre o casal, mas que coloque-se os filhos também, dentro desse diálogo, que haja um diálogo aberto com essas crianças, em nome de Jesus, porque o diálogo ele faz bem para todas as coisas no casamento, O diálogo da forma correta, com respeito, de forma assertiva, ele faz bem para tudo na vida do casal. Então, são várias as circunstâncias e eu não vou aqui abordar circunstâncias, porque são várias. Às vezes é a esposa que traz filhos de outro relacionamento, às vezes é o marido que traz filhos de outro relacionamento, às vezes são os dois que trazem filhos de outro relacionamento, às vezes o filho é bebê, é criança, é adolescente ou já é adulto, e de todas as formas, se não tiver um diálogo, se não tiver a união do casal, de todas as formas isso vai gerar algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade no casamento. Então estejam atentos e unidos em nome de Jesus. O primeiro conselho, depois do diálogo, que eu quero falar com você é: procure sempre a verdade. Não tenta, querido, ficar tentando ocupar o lugar do pai da criança, da mãe da criança. Eu e a pastora Alba, quando nós nos casamos há 13 anos atrás, a pastora já tinha 2 filhas, E quando a gente se casou, eu entendi que o meu papel era ser a melhor figura para aquelas meninas, que eu tinha que dar exemplo para elas, que eu estava casando com uma mulher e eu tinha responsabilidade com aquelas crianças, que graças a Deus são minhas filhas, Eu tomo esse papel. Mas tem que haver o quê? Verdade.
Eu tenho que conversar com elas, eu sempre tive isso, uma conversa bem clara com ela, bem franca, dizendo que, vocês têm outro pai, vocês têm o pai de vocês biológico, e eu não estou aqui para tomar o lugar dele. Então tem que haver essa verdade dentro do relacionamento, né? Às vezes tem esposas que forçam os filhos a chamar o marido de pai, maridos que forçam os filhos a chamar a esposa de mãe, e às vezes a criança não está à vontade com isso. Eu lembro que eu devo sentar com as minhas filhas e falar com elas, vocês podem me chamar da forma que vocês acharem mais adequado. A única coisa que eu quero é o respeito. Eu vou respeitar vocês e quero que vocês me respeitem também. É isso que eu quero. Isso que vai fazer a nossa convivência ser uma bênção. Se nós nos respeitarmos, daí em diante, nós vamos construir um relacionamento juntos. Então, se quiser me chamar de Tiago, se quiser me chamar de pai, me chamam da forma que vocês acharem melhor. Então, a verdade é muito importante. Você jogar, limpo com essa criança, porque a criança, por menor que ela seja, ela não é boba, né? É um ser emocional, que tem uma construção emocional ali. E aí se chega e dá aquele atrito e gera aquele atrito entre o pai biológico e o pai, e o padrasto, entre a mãe biológica e a madrasta, aquilo vira uma confusão na cabeça da criança. Então, fala a verdade, né? Não tenta ocupar o lugar que é do outro, não. Ensina essa criança a respeitar o pai biológico, a respeitar a mãe biológica, independente de quem ele ou ela seja, né? Segunda coisa, compreensão. Entenda de onde essa criança está vindo. Talvez essa criança está vindo de um relacionamento fracassado dos pais. Talvez essa criança nasceu de um episódio, uma noitada, e ali aquela criança nasceu. Às vezes essa criança não tem contato com o pai, não tem contato com a mãe, e agora, vamos dizer assim, caiu, entrou na sua vida de repente. Se você não tiver compreensão para saber que essa criança está vivendo um momento emocional complicado, vai trocar os pés pelas mãos. Então entenda o que essa criança está vivendo, entenda o que essa criança está passando. Tem casais que se casam e ainda fica aquele ciúme, o marido com ciúme da esposa com os próprios filhos, a esposa com ciúme do marido com os filhos dele. Não pode haver isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês têm que abraçar essas crianças realmente como suas. Entender que a partir do momento que vocês se uniram em casamento, esses filhos são seus também, né? Como eu converso muito com as minhas filhas e falo com elas, eu não casei só com a sua mãe, eu casei com vocês três. Eu falo com elas, a minha aliança é com vocês três. A sua mãe, eu tenho uma aliança com ela de esposa. Vocês duas, eu tenho uma aliança de filhas. Eu escolhi vocês para serem minhas filhas. Então, é uma decisão. É entender que precisa haver essa compreensão. É preciso haver também perseverança. Não é fácil você se casar com alguém que já tem filhos. Às vezes a criança está 1000 amores com você num dia. No outro dia, a criança já está meio de ovo virado. Talvez a criança tenha até ciúme de você com o pai dela, de você com a mãe dela. Você precisa estar atento. Você precisa realmente perseverar em conquistar essa criança, perseverar em respeitar essa criança, independente da postura da criança, independente da postura do filho, que talvez é um filho já adulto, ou um filho ali adolescente, que é uma fase complicada. Então você tem que perseverar. Não é do dia para a noite que essa criança, esse filho vai aceitar você na vida dele. Quem escolheu você foi o pai dele, foi a mãe dele, foi o pai dela ou a mãe dela. Não foi ela que escolheu. Então, é difícil, é uma mudança muito brusca na vida de um filho, na vida de uma criança, né? Então você precisa ter essa perseverança, ter cuidado, né? Ser paciente em nome de Jesus. É necessário que você que está trazendo os seus filhos para o relacionamento, ou que trouxe os seus filhos para o relacionamento, tenha paz com o pai ou com a mãe, né, dessa criança, com o pai biológico, a mãe biológica dessa criança. Quanto menos atrito, melhor para a criança.
Quanto menos atrito houver entre os pais, entre as partes, é muito melhor para a criança. Então, se para ter paz significar abrir mão de alguma coisa, abra mão, mas tenha paz, né? Colocar essas situações de forma bem tranquila, tentar lidar com maior paz, com maior tranquilidade possível, porque isso vai facilitar demais o convívio com esse filho, com essa criança. Então, esteja bem atento, em nome de Jesus. Não fale mal do pai biológico, da mãe biológica, perto dessa criança. Seja você o pai biológico, a mãe biológica que está trazendo os filhos para dentro do relacionamento, ou seja você o cônjuge que está recebendo, esse enteado, essa enteada. Então, tenha cuidado, respeite os pais, respeite aquele pai, aquela mãe que está de fora desse relacionamento, respeite, trate com respeito, Mostre para essa criança, para esse filho, que você respeita ela, que você o respeita, que você respeita os pais, que você respeita a mãe, o pai dela, independente do que foi, independente do que aconteceu no passado. Mostre que você respeita, e trate cordialmente, trate cordialmente. A última coisa, amor incondicional. Não é o amor de gostar, não é o amor de simplesmente, de carinho, mas é um amor incondicional que traz respeito, um amor incondicional que traz paciência, um amor incondicional que traz alegria em estar junto. Tem cônjuges que trazem os filhos para o relacionamento e ficam numa sinuca de bico, porque os filhos fazem pirraça de um lado e o marido ou a esposa faz pirraça de outro, e fica todo momento mandando ele ou ela escolher, do lado de quem você vai ficar. Para com isso, em nome de Jesus. Se você é o cônjuge que está recebendo, filhos do seu cônjuge, se a sua esposa trouxe filhos para o relacionamento, se o seu marido trouxe filhos para o relacionamento, ame esses filhos incondicionalmente. Ame eles incondicionalmente. Entenda que é fundamental você amar eles, independente se eles gostam de você, se eles não gostam de você, se eles te tratam bem, se eles te tratam mal, independente. Ame eles incondicionalmente, porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu falo por mim, graças a Deus eu nunca tive problemas com as minhas filhas, nunca tive nenhum tipo de problema. Pelo contrário, elas me surpreenderam até demais em todas as coisas, em todos os aspectos. A nossa convivência é uma convivência excelente, para a honra e glória do nome do Senhor, mas elas precisavam sempre que eu reafirmasse para elas o meu amor por elas. Muitas vezes elas me perguntavam, se você e minha mãe tiver outro filho, você vai continuar amando a gente do mesmo jeito? Nós vamos continuar sendo suas filhas? E eu sempre coloquei para elas que o meu amor e o meu compromisso com elas é muito maior do que o nosso filho caçula agora. E elas me perguntam por quê. Eu falo, porque eu escolhi ser pai de vocês. Eu escolhi ser pai de vocês. Eu escolhi ter vocês na minha vida. O seu irmão, Deus deu para a gente. Mas vocês eu escolhi, e a minha responsabilidade com vocês é maior ainda. Então, é amar, é cuidar. Não trata diferente os filhos do outro relacionamento com os filhos, que vocês tiveram juntos. Não trata diferente. Pelo contrário, tenta tratar da mesma forma, tenta amar igual, tenta cuidar igual, independente, igual eu estou falando, se o filho que veio, com seu cônjuge, se o enteado ou a enteada trata você bem ou não, trate você, tenha a postura você, Foi você que escolheu casar com alguém que tem filhos, e você que está trazendo os filhos para um relacionamento, tenha cuidado com o relacionamento com o pai ou a mãe dessa criança, coloca limites, não fica tendo contato demais, porque isso vai atrapalhar o seu casamento. Infelizmente, a criança, ela quer que os pais se dê bem, independente de voltar ou não, mas a criança quer que os pais se deem bem,
mas muitas vezes essa proximidade, ela atrapalha o seu relacionamento. A proximidade com o pai dessa criança, com a mãe dessa criança, vai atrapalhar o seu relacionamento. Então, esteja atento em nome de Jesus. Coloca limites, né? Para que vocês possam viver bem. Busquem viver em paz. Isso faz toda a diferença no relacionamento. Amém? Quero, né, com essas palavras, passar um pouco do que nós vivemos, do que nós passamos, do que nós temos experimentado e do que Deus tem proporcionado nas nossas vidas. Para a honra e glória do Senhor, amo muito os meus filhos, né? Que hoje são 3, amo muito. Para a honra e glória do Senhor, Deus não poderia ter me dado filhos diferentes. Para a honra e glória do Senhor, Deus fez a diferença na minha vida através da vida dessas meninas. Então, que você que passa por isso no seu relacionamento, eu oro a Deus para que você receba a mesma bênção que eu recebi, para que haja paz, para que haja amor, para que haja respeito dentro da sua casa e no relacionamento de vocês com seus filhos. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Um abraço.